Estamos começando mais um encontro com a palavra. Bem-vindo! É hora de você pegar a sua Bíblia e juntar-se a nós para mais um estudo da Santa Palavra do nosso Deus. Depois de termos analisado o livro de Josué, começaremos agora a ver o livro de Juízes. O tema do livro de Josué era a conquista, entrar e conquistar a terra de Canaã. Um dos problemas vistos no livro de Josué é que o povo de Israel não expulsou os outros povos da terra de Canaã. Mais tarde, esses mesmos povos conquistaram os israelitas em várias batalhas que ocorreram nos dias do livro de Juízes. Portanto, a mensagem do livro de Josué era a conquista da terra de Canaã. A mensagem do livro de Juízes está nas consequências por eles não terem expulsado os povos que viviam na terra de Canaã. A ideia de que Deus deu ordens para que seu povo exterminasse seus adversários de guerra levanta muitas dúvidas e muitos questionadores. Tenho certeza que você, que é inteligente, consciente e uma pessoa espiritual, também já fez essa mesma pergunta no seu coração e na sua mente enquanto lia esses livros históricos do Velho Testamento. E agora, continuando nosso estudo da literatura histórica e da literatura do reino do Velho Testamento, veremos que essa prática foi um problema recorrente. Por isso, procuraremos esclarecer este assunto de guerra, de extermínio, antes de iniciarmos o estudo do livro de Juízes. Quanto à pergunta, como esse Deus de amor que nós conhecemos hoje pode ter ordenado uma guerra de extermínio? A pergunta se concentra na questão da guerra em si. Guerra é um conceito bíblico? Ou por si só já é errada? Muitos devotos, Quakers e Amonitas, e pessoas de outras crenças, creem que a guerra é absolutamente errada e vão morrer com essa convicção. Eles são fortes opositores conscientes e convictos da guerra. Tenho vários amigos que participam desses dois grupos e respeito muito os pacificadores dedicados e sinceros. Também já gastei muito tempo, principalmente com os Quakers, no Brasil se conhece por Quakers, conversando sobre esse assunto. Eles usam trechos muito interessantes da Bíblia como base para seus argumentos e posicionamentos contra a violência. A filosofia deles é a seguinte: eu posso ser uma vítima da guerra e da violência, mas não serei responsável pela guerra nem pela violência. Se eu estiver carregando uma arma e for morto antes de usá-la, eu não serei apenas uma vítima da guerra. Eu serei responsável por ela. Entrei no jogo deles, deixando de ser uma vítima e passando a ser um participante. A posição dos pacifistas é: uma coisa é ser vítima e outra coisa é ser responsável. Eles não serão responsáveis pela guerra ou pela violência. É assim que os pacifistas pensam. Eles fazem algumas perguntas interessantes. Qual é a maneira cristã de matar um homem? Suponhamos que você chegue à conclusão que matar é correto. Muito bem. Então, qual é a maneira cristã de matar uma pessoa? Se você for atirar nela, qual seria o jeito cristão de atirar? Você vai atirar no estômago ou na cabeça dela? Perguntas como essa mexem com sua cabeça. Parece que não dá para associar Cristo com matança. Outro ponto deles é: nós dizemos que se todos formos pela não violência, nos tornaremos todos vítimas do homem mau deste mundo. A resposta deles a isso é: o principal propósito do homem é glorificar a Deus, não se autopreservar. A autopreservação não é a primeira lei da civilização. Muitas pessoas acham que é. Mas na verdade não é. Glorificar a Deus é a primeira lei da vida daquele que crê. Você pode ser chamado para glorificar a Deus através da sua morte ou da sua vida, mas o propósito da sua vida não é sobreviver ou evitar ser uma vítima. Eles argumentam que o Evangelho está repleto de exemplos dos apóstolos que não carregavam espadas. Esses homens morreram como mártires. Nenhum deles morreu lutando com uma espada. Sabe, eu respeito os pacifistas sinceros e dedicados, mas posso contra-argumentar de várias maneiras. Francamente, não sou um pacifista nem um daqueles pela não violência, porque acredito que se tomarmos essa posição, estamos dando carta branca para os homens maus desse mundo continuarem a cometer suas impiedades e violências contra aqueles que querem levar a vida de maneira pacífica e ordeira. Dois grandes líderes da Igreja do Novo Testamento, os apóstolos Pedro e Paulo,
afirmaram que Deus instituiu as autoridades governamentais, assim como instituiu os ministros do Evangelho. O ministro do Evangelho é instituído para pregar a lei de Deus. As autoridades foram instituídas por Deus para fazer essa lei vigorar. Lemos isso na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, e na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 14. Deus instituiu as autoridades governamentais para que a lei e a ordem sejam mantidas, e essas autoridades foram enviadas por Deus como expressão da sua ira sobre aqueles que praticam a iniquidade e a violência. Conhecemos os versículos: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Os pacifistas e os pela não violência geralmente se fixam nesse versículo. Os apóstolos que eram pacifistas acreditavam que Deus fará o seu julgamento um dia, por isso eles não julgavam. Haverá esse julgamento e haverá justiça no julgamento. Mas além do julgamento futuro, de acordo com Paulo e Pedro, há nos nossos dias a manifestação da ira de Deus. Ela não espera pelo dia do julgamento, o grande julgamento do trono branco. Existe a manifestação da ira de Deus em nossos dias, que é manifestada através das autoridades. Esses apóstolos nos ensinam: se você quiser ficar bem com as autoridades, então obedeça às leis. Se você não fizer isso, é melhor se cuidar, porque eles vão usar a espada com razão. A espada será usada sobre você. A Bíblia diz isso. A implicação e a aplicação disso é que, se as autoridades usarem a espada sobre você, estarão sendo instrumentos de Deus. Portanto, se você acredita nessas autoridades instituídas, então você deve também crer que os ímpios não devem ter liberdade para causar destruição e violência para aqueles que querem viver pacificamente. Se todos nós tivéssemos sido pacifistas nos anos 40, hoje não haveria nenhum judeu sobre a face da terra, porque Hitler teria matado todos eles. Isso era óbvio. Onde houvesse judeus, ele iria atrás para cometer genocídio. Acredito que se as forças aliadas não tivessem entrado na Europa e mais tarde em Berlim, hoje não haveria um só judeu vivo. Os pacifistas deixariam os Hitlers do mundo agirem. Mas se você não é um pacifista, você está assumindo a posição descrita em Romanos capítulo 13 e em 1 Pedro 2 e 14. Você acredita em uma força militar. Quando assume essa posição, você acredita em uma defesa forte e na guerra. O general Eisenhower, oficial comandante das forças que invadiram a Normandia e mais tarde Berlim, tornou-se presidente dos Estados Unidos. Sua mãe era pacifista da Igreja de Cristo no estado do Texas, e foi como pacifista que ele foi criado. No 20º aniversário do Dia da Vitória na Europa, o general Eisenhower foi entrevistado ao lado do general Montgomery das forças expedicionárias inglesas. O repórter perguntou ao general Eisenhower se o fato de sua mãe ter sido uma pacifista foi um problema para ele enquanto liderava o maior exército já reunido em todos os tempos. O general Eisenhower respondeu: francamente foi. Até que eu entrei no primeiro campo de concentração que tinha sido tomado, depois de ver o que os nazistas tinham feito naqueles campos de morte, nunca mais o pacifismo me causou qualquer problema. Eu cheguei à conclusão que o nazismo de Hitler era como um câncer no corpo do mundo, e como um câncer ele tinha que ser eliminado. Depois que vi aqueles campos de morte, o pacifismo nunca mais me incomodou. Se, como Eisenhower, você acredita que há pessoas no mundo e que Deus quer que sua ira seja manifestada contra eles, então você acredita na força militar, nas autoridades instituídas, você acredita na guerra também. A próxima pergunta é: se você acredita na guerra, você acredita na guerra de extermínio? Na Primeira Grande Guerra, a guerra que terminaria com todas as outras guerras que aconteceu em 1918, quando a Alemanha foi conquistada na Primeira Guerra, não foi uma guerra de extermínio. Nem sequer foi uma vitória decisiva, porque 20 anos depois eles foram para a guerra outra vez. Para mim, uma outra guerra, a do Vietnã, foi uma guerra suja. Conheço alguns daqueles que lutaram no Vietnã durante 3 anos e 3 meses. Eu acho que jamais se recuperaram dessa experiência. Não havia regras no Vietnã.
Muitos foram mortos porque criancinhas aproximavam-se dos soldados e entregavam para eles granadas armadas. Isso provocou a morte de muitos soldados. Depois de algum tempo, alguns soldados acabavam atirando em crianças porque ali não se podia confiar nem nas crianças. Muitos americanos vivem hoje com culpa por causa desses horrores no Vietnã. Foram experiências das quais eles provavelmente nunca vão se recuperar. Essa foi uma guerra suja porque ela não foi feita para ser vencida. Isso frustra muito aqueles que lutaram nela. Foi imoral pedir aos 58 mil soldados que morreram e aos milhares e milhares que foram feridos e aleijados para sempre lutarem numa guerra que não foi feita para ser vencida. O general Douglas MacArthur, um grande general, disse: "A matança e os horrores da guerra são tão grandes que só mesmo uma vitória conclusiva e decisiva pode justificá-la. A guerra é terrível, é horrível. Na verdade, ela é tão terrível e horrível que a única guerra na qual eu lutaria seria a guerra da vitória." Considerando tudo que foi dito e os textos bíblicos que lemos, além de muitos outros que há, não é razoável pensar que Deus ordenaria uma guerra? E se Deus ordenou uma guerra, não é razoável pensar que o único tipo de guerra que Deus ordenaria seria uma guerra de extermínio que conquistaria uma paz decisiva e permanente? Esses são alguns pensamentos a respeito da guerra de extermínio sobre os quais precisaremos refletir durante a leitura dos livros históricos da Bíblia. Gostaria de enfatizar que a única pessoa que nunca tem nenhuma dúvida a respeito da Bíblia é a pessoa que nunca lê. Se você lê a Bíblia, é certo que terá dúvidas. E agora que iniciaremos o estudo dos livros históricos, com certeza a questão da guerra será algo muito profundo para a gente meditar. Infelizmente, eu tenho que me despedir agora. Junte-se a nós em nosso próximo estudo, quando veremos o ciclo de apostasia que ocorreu 7 vezes no livro de Juízes. Descobriremos que esse ciclo de apostasia descrita nos livros históricos do Velho Testamento pode ser encontrado hoje em países como a Alemanha e Estados Unidos, por exemplo. Não esqueça, eu conto com você no nosso próximo encontro com a Palavra. Até lá e que Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.